Este é mais uma Dose Regenerativa, o podcast da B4, a primeira Bolsa de Ação Climática. E para começar a nossa imersão de hoje, eu quero propor um exercício rápido de imaginação. Pensa na seguinte situação, que, aliás, é infelizmente muito comum no interior do Brasil. Imagina um produtor rural, lá no Pará, que passa, os últimos 10 ou 15 anos trabalhando duro mesmo, recuperando uma área gigantesca de pasto degradado. Sim, um trabalho de formiguinha. Exato. Ele planta milhares de mudas de árvores nativas, ele reconstrói a saúde do solo, protege as nascentes e aos poucos a fauna vai voltando. Na prática, o que ele fez foi construir uma máquina natural incrivelmente eficiente, né? Que está puxando o carbono da atmosfera todo santo dia. Com certeza. E aí que tá. Ele tem uma invenção brilhante nas mãos e o mundo precisa, desesperadamente do que ele fez para enfrentar a necessidade climática. Mas tem um enorme problema. Fica invisível. Totalmente. Essa maravilha ambiental fica lá isolada. Ele não tem centenas de milhares de dólares no bolso para contratar auditorias internacionais caríssimas logo de cara. E ele não faz a menor ideia de como embalar esse impacto positivo para apresentar ao mercado. Pois é, e aí o valor não se materializa. Fica na garagem. Sabe aquela invenção incrível que ninguém vê, sem vitrine nenhuma. É um cenário, incrivelmente frustrante. É o abismo clássico, né? E bem trágico entre o impacto real que acontece no campo e a economia financeira estruturada. E o mais preocupante disso tudo é que a gente vê isso acontecer em escala continental. Exatamente. O ecossistema da sustentabilidade hoje ele está repleto de excelentes iniciativas, seja de proteção florestal, agroflorestas, geração de energia limpa, mas que acabam literalmente morrendo na praia. Por falta de conexão. Exato, por pura falta de acesso a quem quer e principalmente a quem precisa financiar esse tipo de resultado. E é exatamente para construir essa ponte, para tirar esses projetos da invisibilidade, que nós vamos fazer essa análise detalhada hoje. A base da nossa conversa, a nossa fonte primária aqui, é um material oficial curado pela própria B4. O título é muito direto. É assim, Como aplicar para listagem projetos na B4, primeira Bolsa de Ação Climática. E para quem acompanha a gente e gosta de ter o contexto completo, vale um aviso super importante. A sério. Isso. Esta imersão faz parte de uma série de 3 partes. Hoje, a gente está mergulhando na segunda parte. O nosso foco aqui é entender na prática mesmo como funciona a plataforma da B4 e destrinchar lógica por trás de cada etapa do processo de aplicação para a listagem. O que, claro, exige que a gente dê um passo atrás, só por um instante, para lembrar a missão fundamental da plataforma. Boa, manda ver. A B4 existe para ser um ambiente institucionalmente seguro e transparente. O objetivo central lá não é apenas listar ativos de uma forma passiva, sabe? Como uma vitrine estática. Exato. É conectar com segurança jurídica total duas pontas que, historicamente, têm muita dificuldade de falar a mesma língua. De um lado, a gente tem o originador, como esse produtor no Pará que você mencionou, ou uma usina de biogás, um projeto gigante de agronegócio regenerativo. Quem faz acontecer no mundo real. Perfeito. E, do outro lado, as corporações e as indústrias que precisam compensar suas pegadas e emissões, seja por obrigações legais iminentes ou por aquele compromisso público inegociável que elas assumiram com acionistas e com os consumidores, né? Certo. Com o palco muito bem montado, vamos à prática. Quando a gente olha para as regras do jogo e começa a entender essa jornada de validação de um projeto climático dentro da B4, a primeira pergunta lógica que vem à cabeça é: quem sequer tem o direito de bater nessa porta e tentar uma listagem? Quem pode entrar? Exatamente. E aqui, olha, eu tenho que levantar uma bandeira, porque, lendo as diretrizes desse material curado pela B4, algo me chamou muito a atenção. Eu fiquei bem surpreso. Que foi? A B4 diz abertamente que aceita projetos em fases iniciais, sem certificados emitidos ainda e, pasmem, inclusive aceita ideias que ainda estão na fase de estruturação. Sim. Sendo bem franco com você e fazendo aqui o papel de advogado do diabo, isso não soa incrivelmente arriscado. Digo, como uma bolsa que promete segurança, auditoria, conformidade, abre as portas para algo que ainda é só uma promessa.
Isso não é um convite aberto para o tal do greenwashing? Olha, essa é uma preocupação muito válida. E se não houvesse um funil rigorosíssimo logo após essa porta de entrada, seria de fato um risco sistêmico imenso. Mas a estratégia de mercado aqui opera em uma lógica de esteira de desenvolvimento. Ah, entendi. Não é aprovação automática. Exatamente, não é automática. O mercado tradicional de carbono, ele costuma criar umas barreiras de entrada, tanto financeiras quanto burocráticas, que são tão absurdas que elas simplesmente sufocam a inovação. Pedágio caro, né? Um pedágio caríssimo numa largada, eles exigem laudos que custam fortunas antes mesmo do projeto conseguir provar a viabilidade comercial dele. A B4, por outro lado, adota uma filosofia diametralmente oposta, e por um motivo estratégico muito claro. Qual? Para o Brasil assumir a liderança global incontestável em sustentabilidade, a gente precisa fomentar o mercado interno. A ideia da Bolsa é pegar na mão do originador e ajudar a estruturar aquela iniciativa com padrões globais. Barrar na porta de entrada quem tem um potencial real, mas ainda não tem capital para comprar um selo inicial, é matar o ecossistema antes dele nascer. Caramba, faz muito sentido. Então não significa que a tal da ideia de garagem vai virar um ativo negociado na tela dos investidores num dia seguinte, tipo num passe de mágica. De jeito nenhum. Significa que ela ganha o direito de entrar no processo de maturação, dentro de um ambiente controlado, auditável, para que a transformação de ativos aconteça do jeito certo. Perfeitamente. A inclusão é ampla, lá no topo do funil. O ativo só vai chegar à ponta final, que é a negociação de fato, após passar por várias camadas de auditoria técnica, legal e de governança. Essa porta aberta inicialmente é o combustível essencial para que a transformação de ativos ocorra em larga escala. E de forma democrática, né? Sim, muito democrática. Porque pensa bem, se a plataforma só aceitasse projetos já platinados, carimbados e empacopados por aquelas consultorias do eixo europeu, a transformação de ativos seria restrita a uma bolha minúscula de corporações gigantes. Nós precisamos de volume, precisamos de lastro real vindo de todas as regiões, dos pequenos, dos médios e dos grandes originadores. Ok, assumindo então que essa porta de entrada é ampla e receptiva, o primeiro passo real que qualquer originador precisa dar é provar, de forma irrefutável, quem ele é. Identidade é tudo. Sim. Quem for preencher, acessa o link oficial lá, o b4.capital.pt-listings B4, e já cai no primeiro bloco do formulário. E a plataforma exige um nível de detalhamento inicial de identidade que é bem profundo. Pede o nome completo do responsável, e-mail corporativo, telefones diretos e o CNPJ da empresa, ou o EIN, caso seja uma empresa internacional. Que, aliás, vale um parêntese rápido aqui. Claro. Para quem não está familiarizado, o EIN é o Employer Identification Number, que é basicamente o equivalente exato ao nosso CNPJ lá nos Estados Unidos. Mas me diz uma coisa, parece ficha de matrícula de escola. Por que exigir essa carga de identificação fiscal e pessoal, tipo, logo no primeiro contato de um projeto ambiental? Porque no mercado financeiro e principalmente no mercado de ativos ambientais, a identificação exaustiva é o alicerce absoluto da segurança jurídica. Não é burocracia vazia. É a base da confiança. Exato. Nós estamos falando de um setor que, em décadas passadas, foi muito machucado por intermediários obscuros, falta de clareza na propriedade, aquela famosa dupla contagem de resultados. É verdade. Então, essa coleta inicial de dados cadastrais não está ali no formulário para dificultar a vida de ninguém. Ela serve para o que a gente chama no mercado de KYC rigoroso, o Know Your Customer, ou Conheça o seu cliente. É a verificação imediata da origem e a checagem de antecedentes. Não dá para construir uma bolsa confiável que atenda a padrões globais de compliance sem saber, no detalhe atômico, quem é que está operando do outro lado da tela. É a velha máxima, né? Não existe confiança no anonimato, muito menos no mercado financeiro sustentável. Com certeza. E analisando as regras desse material, tem um detalhe de segurança adicional que me chamou muita atenção. O formulário exige um tal de código da B4. Se é a primeira vez que aquele produtor ou a empresa acessa o sistema, a orientação é super simples. Basta digitar NA, o clássico não se aplica, e a vida segue normalmente. Isso mesmo.
Mas, se já existe uma negociação prévia em andamento, o originador obrigatoriamente usa o código que já foi gerado. E isso nos leva a uma trava antifraude que, nossa, eu considero genial. O nome do originador cadastrado no sistema tem que ser, imprescindivelmente, o proprietário do projeto ou o dono da terra. Por que tanta rigidez nisso? Essa é, sem sombra de dúvida, a principal trava antifraude de toda essa fase de listagem inicial. Essa regra corta pela raiz a figura do especulador de ocasião. O aventureiro. Exato. Aquele sujeito que sobrevoa uma área rica na Amazônia, anota lá as coordenadas de GPS e depois tenta registrar um projeto de captura de carbono numa terra sobre a qual ele não tem nenhum direito legal. Nossa, isso acontecia muito. E como acontecia? A exigência estrita de que o titular da conta seja o dono do direito real sobre a área garante que o benefício financeiro gerado por aquela preservação vá de fato para o guardião legítimo na floresta, e não para um corretor terceirizado tentando arbitrar o trabalho alheio. É uma proteção gigantesca para o produtor rural e para as comunidades locais. Sensacional. O que nos leva ao próximo grande pilar da validação, que é a anatomia técnica da coisa. Uma vez que o fazendeiro provou sua identidade, provou que a terra é dele e que não há atravessadores no meio, a B4 vira a chave e diz: ótimo, agora prove que a sua ciência é real. É o raio-x do projeto. É a hora da verdade. Sim, a plataforma exige saber, olha os detalhes técnicos, exige saber qual certificadora avaliou o projeto, caso já exista uma, se há certificados anteriores emitidos e, de longe, o ponto mais importante, qual a metodologia de inventário aplicada. Fundamental. E aqui eu quero propor um paralelo para deixar isso bem claro, porque exigir metodologia de carbono não é como pedir uma receita de bolo para ver se os ingredientes fazem sentido. É, na verdade, como enfrentar uma auditoria da Receita Federal, você não concorda? Nossa, uma analogia infinitamente mais precisa, sem dúvida. Pois é, pensa bem. Se eu chego para o governo amanhã e declaro assim, eu faturei R$1 milhão no último trimestre, eu não posso simplesmente escrever isso num guardanapo de papel de padaria e esperar que eles aceitem. Não mesmo. Eu preciso dos extratos bancários, das notas fiscais emitidas. E eu preciso ter usado um padrão contábil amplamente reconhecido para chegar naquele número exato. Com a captura de carbono ou a geração de energia limpa lá na B4, a lógica imposta é a mesma. A lógica é rigorosamente a mesma. Se um originador alega que o manejo sustentável da área dele evitou a emissão de 100 mil toneladas de CO2 na atmosfera, a plataforma não vai aceitar isso como um mero ato de fé ou de boa vontade. Tem que provar. Sim, e a metodologia é justamente o padrão contábil da natureza. A Bolsa precisa saber que equações matemáticas foram usadas, qual foi a profundidade da amostra de solo que eles coletaram, qual é a taxa de crescimento documentada daquela espécie específica de árvore lá naquele bioma. Tudo rastreável. Tudo. Quais foram as imagens de satélite utilizadas para provar que a floresta continua em pé? Essa ciência fundamentada, bem documentada e reproduzível que transforma o ato de plantar uma árvore em um ativo financeiro perfeitamente auditável. Sem uma metodologia científica validada por trás, não existe ativo para ser transacionado na transformação de ativos. Incrível. É a diferença entre uma boa intenção e um instrumento financeiro robusto, né? E é muito interessante notar que a exigência da plataforma não para aí nos números frios da biologia ou da física e da química. Existe um aprofundamento gigantesco na questão social do projeto também. Sim, os ODS. Exato. As diretrizes da B4 exigem que o projeto informe com muita clareza a quais objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU ele atende, os famosos ODS. E vai além. A plataforma faz uma pergunta muito direta no formulário. Pergunta qual é o percentual de créditos, ou seja, a fatia do retorno financeiro, que será destinado ao proprietário da terra, aos parceiros ou à comunidade local afetada. Um ponto crucial. E aí eu vou ser cético mais uma vez aqui. O que importa para uma plataforma de mercado financeiro se o dinheiro vai ser bem distribuído ou não. A função primária de uma bolsa não seria apenas liquidar a operação de compra e venda e pronto? Historicamente, seria.
se a gente estivesse falando de uma bolsa de commodities tradicional lá do século XX. Mas para essa nova economia climática, que opera com ativos de impacto real, a distribuição de renda adequada é o maior termômetro de mitigação de risco e de verdadeira sustentabilidade que existe. Como assim, mitigação de risco? Vamos expandir o horizonte de tempo. Imagina um projeto de conservação florestal com uma duração prevista de 30 anos. Se a comunidade do entorno ou a família que vive naquela terra não recebe uma fatia justa dos lucros desse projeto, é um projeto que está estruturalmente fadado ao fracasso. Ah, entendi, porque a tentação de derrubar a árvore volta. Exatamente. Se as pessoas que habitam aquela região não tiverem incentivos econômicos palpáveis para manter a floresta em pé, a pressão econômica de curto prazo pelo desmatamento ilegal invariavelmente vai vencer a batalha. A sustentabilidade tem que ser econômica e socialmente justa. Ou seja, garantir justiça social não é um ato de pura filantropia corporativa nesse ecossistema. É uma estratégia fundamental de proteção do próprio ativo financeiro. Precisamente. A plataforma da B4 mapeia e rastreia essa distribuição de renda, porque respeitar os fundamentos básicos da ONU sobre inclusão social garante a resiliência física do projeto ao longo de todas as décadas. Um investidor institucional que compra esse ativo quer a garantia absoluta de que a floresta vai continuar lá. E a melhor garantia para isso é uma comunidade local próspera. Genial. E claro, voltando àquele nosso conceito do funil inclusivo que a gente discutiu lá no começo. Se o projeto for tão embrionário que o originador ainda não teve nem tempo ou conhecimento para desenhar essa divisão de lucros com a comunidade, não tem problema. Isso não impede o cadastro inicial. Ele usa o NA de novo? O processo é que a semente da dúvida já foi plantada na cabeça daquele empreendedor. Ele sabe que precisará estruturar isso em breve se quiser atingir o valor máximo do seu ativo no mercado. Essa ideia de que a própria plataforma molda e educa o mercado é fascinante. E falando em impacto duradouro, nós já estabelecemos a identidade de quem opera, a robustez da ciência envolvida e a necessidade imperativa de justiça social. Mas vale lembrar que nenhum desses projetos opera flutuando num vácuo abstrato, né? Eles existem no mundo físico, eles ocupam um espaço. O diagnóstico regional. Isso. E na parte geográfica do processo de listagem, o originador precisa fornecer coordenadas precisas, endereço completo, município e estado. E a gente sabe muito bem que a Bolsa não está pedindo o CEP para mandar uma correspondência ou um cartão de Natal impresso no fim do ano. Qual é o xadrez técnico e geopolítico por trás de exigir essa localização milimétrica já no primeiro contato? O objetivo central dessa exigência geográfica é o mapeamento inteligente dos biomas e, principalmente, a prevenção de conflitos de área e de contabilidade. Com os dados geográficos e de satélite em mãos, o time da B4 consegue fazer um diagnóstico inicial, colocar esse novo projeto em um mapa interativo e cruzar essas coordenadas com o desenvolvimento de outros projetos que já estão listados ou em análise naquela mesma região. Entendi, para ver se não tem ninguém pisando no pé do outro. Exato. Isso evita um problema crítico no mercado ambiental, que nós chamamos de sombreamento. Que seria, em termos práticos, uma área sobreposta a outra lá no sistema. Exatamente isso. Imagina dois desenvolvedores de projetos diferentes, operando ali de forma independente, mas tentando reivindicar a captura de carbono da exata mesma bacia hidrográfica ou do mesmo fragmento de floresta. A geolocalização exata impede esse tipo de dupla contagem estrutural logo na raiz do processo. Nossa, muito seguro. Sim, e além dessa função de auditoria espacial, essa localização permite à Bolsa entender e fomentar tendências regionais. Por exemplo, se o time de dados da B4 nota que há um cluster virtuoso de projetos de biogás surgindo no interior de Santa Catarina, a plataforma pode, proativamente, desenvolver soluções financeiras e atrair pools de investidores especificamente focados naquela tese de energia e para aquela região geográfica. Visão de longo prazo. E essa ancoragem na realidade física também puxa um outro fio importantíssimo da validação, que é o impacto local corporativo.
A plataforma foca na parte social, questionando abertamente sobre vínculos com projetos sociais agregados e, de forma muito incisiva, o formulário pergunta se a empresa responsável é signatária do Pacto Global da ONU. Um ponto de inflexão? Total. Eu confesso que vejo isso como um estímulo comportamental verdadeiramente transformador. Imagina a cena, um conselho de administração de uma média ou grande empresa sentando para preencher essa documentação. Eles chegam na pergunta, a sua empresa é signatária do Pacto Global da ONU? E a resposta da diretoria é um não seco. O silêncio na sala de reunião após essa constatação deve ser, no mínimo, bem desconfortável, não acha? Com certeza absoluta. A plataforma, nesse exato momento, atua como um espelho refletindo as práticas da empresa. Ela não proíbe a listagem se a resposta for negativa, claro. O produtor rural, pessoa física, por exemplo, pode simplesmente colocar NA e avançar sem dor de cabeça. Sim. Mas para uma corporação agrícola de médio porte, essa simples pergunta no formulário serve como um empurrãozinho, sabe? Obriga o CEO a pensar, espera aí, por que nós ainda não somos membros de um pacto global de sustentabilidade? Nossos principais concorrentes globais devem ser. Serve para elevar o padrão moral corporativo antes mesmo de qualquer ativo começar a ser precificado. E mais importante ainda, essa documentação comprova e sustenta as alegações de impacto que o mercado contabiliza. O mercado financeiro de hoje não tem mais 1 milímetro de paciência para discursos bonitos em relatórios de sustentabilidade que não tenham um lastro prático. O famoso discurso vazio acabou. Acabou. Se a empresa alega que gera impacto social positivo e que defende o meio ambiente, a B4 vai, com certeza, contabilizar e valorizar isso no momento da negociação. Mas, em contrapartida, a empresa precisa demonstrar, ali no formulário de listagem, o arcabouço institucional e as parcerias reais que sustentam esse discurso na prática. Bom, depois de toda essa radiografia completa que a gente fez, nós chegamos à última linha de defesa antes do projeto ser oficialmente enviado para análise da Bolsa. É a etapa da prova documental, a papelada que sustenta tudo isso. A plataforma permite uma documentação bem flexível, então o originador pode anexar coisas que são de enorme ajuda. Relatórios técnicos extensos, apresentações de negócio, inventários corporativos de pegada de carbono. Mas existe uma regra de ouro nesse material da B4 que eu achei a mais pragmática e super adaptada à realidade brasileira. O CAR. Isso mesmo. A regra diz assim: se o seu projeto ainda não tem um certificado de créditos prévio emitido, anexe o CAR da área, o Cadastro Ambiental Rural. Para o ouvinte que talvez atue, sei lá, na indústria de tecnologia e não seja do agronegócio, o CAR é um registro eletrônico, público e obrigatório para absolutamente todos os imóveis rurais no Brasil. Mas me explica, por que ele é considerado um ponto de partida jurídico e ambiental tão excelente num processo de uma bolsa climática de padrão global? Porque o CAR, na ausência temporária de uma auditoria internacional já pronta, é simplesmente a melhor fotografia jurídica, ambiental e fundiária que temos de uma propriedade rural no Brasil de hoje. Vamos voltar ao nosso exemplo lá do produtor hipotético do Pará, que começou a nossa conversa. Tal da garagem? Esse mesmo. Quando ele envia o número do CAR dele pelo formulário da Bolsa, a equipe técnica da Bolsa não vê apenas um número de protocolo num pedaço de papel. O CAR delimita detalhadamente, via imagens de satélites georreferenciadas, onde estão as áreas de preservação permanente daquela fazenda. As APPs. Exato. Onde estão as margens e as nascentes dos rios, qual é a extensão exata da reserva legal que está intocada e onde ocorre o uso alternativo do solo para agricultura ou pecuária. Tudo mapeado. É um verdadeiro raio-x ambiental chancelado e validado pelo Estado brasileiro. Exatamente. É o ponto de partida ideal. É um excelente indício jurídico da vocação de conservação daquela área. Enviar essa documentação, embora o material deixe bem claro que é opcional nessa fase inicial da aplicação, acelera enormemente o processo e a capacidade de análise da Bolsa. Corta um atalho bom. Muito. Reduz drasticamente o tempo inicial de diligência, porque a equipe de curadoria da B4 já tem uma base sólida governamental de informações espaciais para iniciar a verificação de elegibilidade do projeto. Fantástico. Então vamos pensar no cenário ideal agora.
O nosso produtor no Pará preencheu os dados, subiu o CAR, revisou as metodologias aplicáveis, descreveu o plano de impacto na comunidade local de forma super justa e finalmente clicou no botão de confirmar. O formulário sobe para a nuvem e agora? O pós-clique. A grande ansiedade de qualquer pessoa que interage com plataformas digitais complexas é aquela sensação aterrorizante de que o projeto da vida dela caiu num buraco negro impessoal. O que acontece nos bastidores? Existe algum robô fazendo uma triagem cega? Como é o fluxo real de resposta da B4 depois desse clique? Olha, a humanização desse processo pós-envio é um dos diferenciais operacionais mais fortes da plataforma. O projeto não vai para um servidor esquecido acumular poeira digital. De jeito nenhum. Assim que o botão de submissão é clicado, aquele dossiê entra imediatamente na esteira de trabalho do time de projetos especiais da B4. Pessoas reais. Pessoas reais. Nós estamos falando de especialistas humanos que não vão apenas rodar um algoritmo de aprovação de palavras-chave. Eles vão receber, vão fazer a curadoria, analisar criticamente as informações, cruzar ativamente os dados de localização e avaliar o potencial daquela iniciativa. E a partir dessa curadoria inicial, as regras mapeiam a jornada com 2 fluxos de trabalho que são muito transparentes. Certo, e eu imagino que um mega projeto de transição de uma multinacional listada não siga o exato mesmo fluxo de triagem burocrática da iniciativa de agrofloresta de uma cooperativa familiar, né? A complexidade exige trilhas diferentes. Sem dúvida. Por isso esse fluxo garante isonomia, criando um processo adequado globalmente para análise e aprovação. No fluxo normal de clientes, que é o mais direto, se o projeto for avaliado e pré-aprovado nessa triagem inicial da curadoria, a própria equipe comercial da B4 entra em contato para orientação. Eles vão ligar e se comunicar proativamente com o originador para dar todo o suporte e início do processo comercial de estruturação. Maravilha. E o segundo fluxo? O segundo é quando a aplicação é parte de um projeto maior. Se for um braço de um sistema mais complexo que já está sendo estruturado, a devolutiva vem de um nível diferente. Ela virá diretamente do líder desse grande projeto dentro da B4, que, por sua vez, acionará depois o time interno de auditoria para iniciar diligências mais pesadas e profundas. Mas o fundamental aqui é que, independentemente do tamanho da corporação ou do produtor, o originador tem acesso direto a pessoas, correto? Porque preencher documentação em plataformas financeiras sempre gera dúvidas no meio do caminho. Acesso humano é inegociável na B4. Para dúvidas, o suporte está no chat direto no site oficial, b4.capital. Ele funciona das 9h30 da manhã até as 17 horas, focado exclusivamente em destravar essas dúvidas ali na hora, ao vivo. E se precisar formalizar o e-mail, suporte@b4.capital, também opera continuamente para que ninguém fique sem resposta. A postura é clara, o objetivo é que os bons projetos consigam avançar. Bom, para encerrarmos o programa de hoje com um pensamento provocativo final. A gente refletiu muito aqui sobre como o ecossistema funciona. E muitas vezes a gente olha para a sustentabilidade como se fosse um clube exclusivo, sabe? Só para quem já está 100% pronto com selos e auditorias de milhões. É no que a maioria pensa. Mas o processo da B4 mostra que a transição para resolver nossa necessidade climática é, na verdade, uma jornada colaborativa. Não é uma barreira de entrada intransponível. Exatamente. O simples ato de preencher um formulário de listagem obriga o originador a refletir sobre coisas profundas, né? Sobre a distribuição de renda, o Pacto Global da ONU, o impacto real das suas ações. É a ponte definitiva entre a garagem e o mercado global. Bom, chegamos ao fim. 2026 é o ano da conformidade e você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente no Spotify e não esqueça de abrir sua conta na B4, www.b4.capital. Acompanhe o fechamento dos ativos sustentáveis todos os dias, às 17h23, no blog da B4. E, para consultar os preços em tempo real, acesse índices.b4.capital.